A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, crianças, adolescentes, obreiros e pastores, irmãos e irmãs, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, não sei a hora que você vai ouvir essa live, mas quando você ouvir essa live, dê um like, se inscreva no nosso canal para que o YouTube entenda que é importante para ti, para mim, para nós, para o mundo, é a palavra de Deus. Hoje é dia 19 de dezembro de 2025. O dia, o mês e o ano que Deus preparou para falarmos a palavra de Deus para o povo de Deus. Aleluia. Amados e queridos irmãos e irmãs, em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu vou estar lendo a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos 20, versículo 28 ao 32, e vamos orar e vamos meditar. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois de minha partida, entre vós penetrarão lobos ferozes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás dele. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Amém? Pai querido e amado, essa é a tua palavra. Que o Espírito Santo do Senhor coloque a palavra no meu coração, nos meus lábios, e que leve a palavra ao coração do homem e da mulher, do filho, do jovem, do pastor e do obreiro. Amém e amém. Que Deus abençoe, meus irmãos. Vamos aumentar na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é fiel e verdadeira. O grande apóstolo São Paulo está dizendo: atendei, dizendo para mim, por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para pastoreares a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Disse o apóstolo São Paulo para mim, para ti, para nós, para os pastores: atendei-vos e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo, foi o Espírito Santo quem nos chamou, o Espírito Santo vos constituiu, você e eu, nós somos constituídos pelo Espírito Santo, pastores e bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Aleluia. Meus amados e queridos irmãos e irmãs, vocês pensam que é fácil ser pastor de igreja? Transmitir a palavra de Deus para um povo de Deus comprado com o sangue dele em Cristo Jesus. E o Espírito Santo nos chama, o Espírito Santo nos constituiu pastores e bispos para pastorear essa igreja de Deus que com seu sangue ele comprou. Quando os anjos atentaram para fazer esta obra, o Senhor
confiou a mim e a ti. Por que ele confiou em mim? Ele sabe que os anjos não conhecem o pecado. Os anjos não têm misericórdia. Os anjos vêm cumprir a palavra. Se é para acabar com a cidade, vai acabar. Se eu pecar e Deus enviar o anjo para tratar comigo, eu vou morrer. A igreja foi comprada pelo sangue do Pai. Sangue de Deus em Cristo Jesus. Com esse sangue ele comprou a igreja. Ele sabia que a igreja tinha fraquezas, pecava. E ele precisava colocar alguém que também é fraco, que foi escolhido pelo Espírito Santo, para que eu pudesse entender a angústia, a tristeza do irmão, da irmã, do jovem, do obreiro, do antigo, do velho, do novo, do pastor. Se eu fui chamado, constituído pelo Espírito Santo, bispo para pastorear, o pastoreio não é a pregação, o pastoreio não é a disciplina, o pastoreio é pegar a ovelha e trazer para os braços, abraçar. Essa ovelha está morrendo, está quebrada, está distanciada, está desviada. Mas ela tem um preço. É o sangue de Cristo Jesus que comprou essa ovelha. Se eu fui chamado pelo Espírito Santo e constituído bispo e pastor, é uma honra poder perder horas de sono, jejum, oração, meditação na palavra, para que a sua alma seja regenerada, fortalecida, porque você tem um dono que te comprou e me colocou para guardião da sua alma. Eu sei disso, o grande apóstolo São Paulo, e eu vou dizer nas minhas palavras. Eu sei que depois da minha partida, Paulo estava na idade, no final da vida. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, homens cruéis. Penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho do Senhor. Paulo já sabia de antemão, como Jesus Cristo sabia quem o traía, quem o negaria. O Espírito Santo falava com o grande apóstolo São Paulo. Sei que depois da minha partida, enquanto aqui eu estiver, eu apacento, eu cuido de vocês. Mas depois da minha partida, eu sei que entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Mata, come a gordura, a lã e lança fora quando você estiver doente, estiver velho. Eles não conhecem, eles não são lobos e não pastores. A igreja do Senhor Jesus Cristo é santa, porque foi comprada com o sangue do Senhor Jesus Cristo. É para ser cuidado por homens que o Espírito Santo vocacionou. Eu preciso perder hora de sono. Se possível for deixar de comer, para dar atenção para o irmão e para a irmã,
porque você é propriedade de Cristo Jesus. Se você estiver bem, estiver forte espiritualmente, você vai me ajudar. Mas se você estiver caída, se você pecou, você vai me levantar, porque eu vou descer para apacentar uma ovelha que está deitada, que está caída, que está nas drogas, na prostituição, que está na bebida, que está no adultério, mas que tem chamado o desejo do perdão e da salvação. Deus, o amor de Deus é tão grande que ele não deixou os anjos. Você imagina um crente com todas as condições que eu acabei de falar. Entregue nas mãos do anjo. O anjo vai eliminar. Entregue na mão do homem, preparado, constituído pelo Espírito Santo. Um bispo, pastor que Deus o chamou, não que ele se tornou pastores e pregadores. Pastores e bispos, que apacenta a ovelha. Vendo um homem, uma mulher, um jovem, um obreiro, caído no pecado, ele vai descer, se abraçar esse irmão e essa irmã, e dizer: Jesus Cristo te chamou e tem algo contigo. Eu não vou desistir da sua pessoa. Você é importante para Deus. Você é importante para mim. Amanhã estaremos lá na presença do Senhor, porque o dia de amanhã pertence a Ele. Versículo 30 disse: e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Dentre nós, dentre a igreja, dentre os pastores, levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os obreiros, os discípulos, após eles. E Paulo está orientando, ensinando, orando, suplicando, sabendo a dificuldade que está aí. Por isso, meus amados e queridos irmãos, eu vos digo, medite na palavra de Deus, porque Deus ama o adúltero, a prostituta, o afeminado, a lésbica, o ladrão, o salteador, o macumbeiro, o estuprador. Deus ama de tal maneira que ele me constituiu bispo e pastor para apacentar esse povo, porque esse povo foi comprado pelo sangue dele em Cristo Jesus. Ele não ama, é o pecado que está em ti. Deus amava tanto a Sodoma e Gomorra que enviou os anjos e falou que se lá tivesse, começou com 50 até 10, ele disse: se tiver, eu não destruirei a cidade. Mas ele sabia que ali só tinha um homem, um justo. A mulher ficou para trás. As filhas persuadiram, deram bebida a ele, tiveram relações com ele e constituiu família que depois Deus tirou da terra. Então o justo ali era Eló. O amor de Deus é tão grande, aleluia, que por causa de um homem ou de uma mulher que clama ao Senhor e que obedece à palavra dele,
Ele suporta o pecado da família, das filhas, da esposa. Ele lhe dá oportunidade. Cuidado, meus amados e queridos irmãos. O amor de Deus é muito grande. Ele nos envia para apacentar, não é, santos? É o rebanho do Senhor. É dizer para você, jovem, irmão, irmã, amigo e amiga, Deus te ama de tal maneira que Ele mandou dizer para ti, ainda que você morra neste mundo, na eternidade, estarás com Ele se você quiser. Só depende de você, eu estou aqui para te ajudar. Ah, pastor, mas eu pequei. Que atire a primeira pedra aqueles que não têm pecado. Ah, pastor, acho que Deus não me quer mais. Deus enviou-me para pregar o evangelho. Aqueles que necessitam do perdão e da salvação. Ah, mas o homem que conheceu a Deus e desviou não tem salvação. É o inimigo quem falou isso. Porque o homem conheceu a Deus, foi feito por ele lá no Jardim do Éden, desviou, pecou. E Deus deu o seu filho para morrer na cruz do Calvário para comprar este homem. E me chamou para ser um pastor pela misericórdia dele. Não é porque eu sou melhor, não é porque eu sou santo, não é porque eu sou bom. O homem que Deus usa, reconheça que é uma grande misericórdia de Deus. Ele te dá graça para você ser usado. Tem muita gente melhor do que eu. Dentre vós, no versículo 31, ele diz, porventura, portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Meus amados, vocês pensam que é cômodo demonstrar o jovem irmão, o obreiro, o pastor, o crente, ensinar para que o homem conheça os seus limites, para que o homem não mate para não morrer, para que o homem não julgue para não ser julgado, para que o homem não persiga para não ser perseguido, para que o homem não deixe de orar pelo seu semelhante. Ensinar o homem, a mulher que deve amar o seu semelhante como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu te amo, meu irmão e minha irmã, porque você foi comprado como a mim pelo sangue do Cordeiro. Por que você não me ama, não me ama? Por que você não me aceita lá na eternidade? Tem lugar para mim e para ti. Por que você quer que eu seja lançado fora? O inimigo quer que você não entre no céu. O Senhor te chamou para ser testemunha fiel nesta terra. Nesses dias as coisas estão difíceis na face da terra. Vigiai, lembrando-vos que por 3 anos, há muito tempo que eu oro, que eu jejuo, que eu choro, que eu gemo, tento ensinar o que o Espírito Santo coloca no meu coração. Quantas vezes fui rejeitado, quantas vezes fui maltratado, caluniado e perseguido. Mas quando isto me acontece,
Eu medito na palavra, por que estão me caluniando? Se eu errei, estou falando a verdade, eu devo me consertar. Mas se for o amor, por amor eu estou sendo caluniado, eu louvo o nome do Senhor. Se foi excesso de amor, eu peço que o Senhor me coloque uma régua. Mas só que o Senhor Jesus Cristo, Ele não me deu limite para amar o meu irmão e a minha irmã. Você sabe por quê? Você hoje pode me perseguir, falar mal de mim. Eu medito na palavra, volto para Cristo. E o meu Jesus Cristo falava mal dele, perseguia ele. E ele estava sempre atrás de mim, me chamando. Antônio, eu quero te tomar nas minhas mãos. Confia em mim, com amor. Quantas vezes Jesus Cristo me segurou nas suas mãos? Ou vocês pensam que quando Jesus Cristo me salvou, foi a única coisa grande que Ele fez na minha vida? Não. Até ali foi simples. Maior foi dali para frente as lutas, as dificuldades, as perseguições, as calúnias, as mentiras que a gente ouvia. E às vezes nós não aguentávamos, o Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, nos abraçava. Quantas vezes cometi delitos e o Senhor Jesus Cristo me sustentava e dizia, não temas, eu sou contigo. Por isso Ele me chamou, me vocacionou para o pastoreio. Não foi porque eu quis, eu nunca quis nem pregar e nem aparecer, mas Jesus Cristo apareceu na minha frente, Damasco de Santa. E eu não tenho dúvida da vida que levo, que Deus tem algo preparado para mim. Hoje já estou no final da carreira, mas enquanto o dia estiver na terra, continuarei dizendo para a igreja, vocês é propriedade de Cristo, tenham uma vida de santidade, tenham uma vida de renúncia neste mundo, porque o que vos espera na eternidade é muito maior do que o que aqui está. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos que são santificados. O grande apóstolo São Paulo, homem como a mim, cheio do Espírito Santo, ele está chorando, gemendo, sofrendo, apanhando por minha causa, por causa da igreja, por ele ter alcançado a misericórdia. Ele está dizendo, agora encomendo-vos ao Senhor. O prazer do grande apóstolo é que nós fôssemos encomendados ao Senhor. E a palavra da graça, que tem poder para vos edificar, e dar herança entre todos os que são santificados. Aleluia! O homem salvo, ele não tem preocupação na salvação dos outros. Ele tem prazer. Tem um homem que prega, que fala, que ensina, e ele quer matar, ele não é salvo. Porque o salvo já tem a certeza. O grande apóstolo São Paulo,
Se não fosse o homem que era, ele poderia dizer, está escrito, obedece ou perde a salvação. Eu vejo hoje crentes, pastores dizer, tem a Bíblia. Se não obedece, problema dele. Não. Meu amado pastor, bispo, homens grandes que dizem que tem contato com Deus. Se o Senhor estivesse, você choraria às madrugadas, perderia sono, perderia a fome. Não maltratavam a ovelha, mas abraçava. Não importa se pobre, rica, se pecou, se vacilou na vida, é uma ovelha. Se te procurar, aleluia, se coloca no lugar desta ovelha. Após ouvir a clamor, todas as afrontas que passou, até cair. Aí depois você faz um alarde. Se fosse você, você aguentaria? Ou teria feito a mesma coisa ou pior? E o Senhor disse, Ele ama a igreja. Ele ama o jovem, a criança, o obreiro, o pastor. Nós fomos escolhidos. Nós fomos constituídos pelo Espírito Santo. Bispos para pastorear a igreja, comprada pelo sangue do Cordeiro. Não é pouca coisa, meus irmãos. Não persuade uma ovelha. Não persuade. Jesus Cristo está voltando para buscar a igreja. E eu quero entrar junto com a igreja. Receber do Senhor o galardão que pela bondade dele, ele me concedeu. Não é pelo meu merecimento. Eu sou pó, eu sou cinza. Se eu prego a palavra, labás, se eu ensino, é o Espírito Santo de Deus que me dá graça. Medito na vida de Paulo. Oxalá tivesse mais Paulos na terra. Oxalá tivesse mais homens na terra, como Daniel, Jeremias, Isaías, Samuel. Homens que renunciaram à sua vida por um povo. Oxalá que tivesse na face da terra homens escolhidos por Deus, que deu valor à vocação que o Espírito Santo concedeu, como foi Daniel Berg Bonaville, que renunciaram à vida. E hoje se fala nos grandes e não se menciona nos homens de Deus que iniciaram, plantando a palavra de Deus. Ouvia do Espírito Santo ensinamento para a igreja. A Bíblia, meus amados, nos afirma: tudo aquilo que não agrada a Deus é pecado. Tudo aquilo que o mundo faz é pecado. Se é pecado para Deus, nós não podemos fazer aquilo. A Bíblia não fala, mas a Bíblia disse: os bêbados não entrarão nos céus. Os mentirosos não entrarão no céu, mas você, minha irmã e meu irmão, não é mentiroso, não é bêbado, não é maldizente, não é adulto, não é um prostituto. Você não apoia a mentira, você ama Deus, você ama o seu irmão do lado, está do seu lado na igreja, se abraça com carinho. E é isso que Jesus Cristo quer. Esse ano está terminando. O ano que vem terá muita batalha,
Mas eu afirmo que 2027 é pior do que 2026. 2026 tem dificuldade, mas o 27 é bem pior. Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe as minhas irmãs, os meus irmãos, que Deus abençoe os pastores e obreiros, que Deus abençoe as crianças, os meus vizinhos, que Deus abençoe a família, que Deus abençoe a minha família, que o Espírito Santo fale aos corações de cada um. Estarei orando, porque Deus sabe de todas as coisas. Querido Deus e bondoso Pai, essa é a Tua palavra, Pai. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, visita o coração, começando na minha casa, na minha família, da minha esposa, minhas filhas, minhas netas, meus genros e meu neto. Na igreja, na face da terra, nessa nação, meus vizinhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, salva as almas e santifica a igreja para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a igreja e assim seja feita a vontade de Deus em cada vida. E a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos os meus irmãos.